A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Gerdiane, da Assembleia de Deus, Ministério Flor do Campo, aqui em Cariacica, no Espírito Santo. Estamos nessa incumbência gloriosa para a quarta lição, CPAD adulto, com o tema A Santíssima Trindade, né? E hoje a lição vai falar sobre a paternidade divina. Será a lição que vai ser ministrada no próximo dia 25 de janeiro de 2026. O texto áureo vai dizer: e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. 1 João capítulo 4, verso 14. A verdade prática diz que a paternidade de Deus é relevada ao envio do Filho na concessão do Espírito, confirmando nossa filiação e aperfeiçoando no amor. Está comigo mais uma vez, irmão Vanderleia, minha companhia de cela. Pode ser, irmão Vanderleia. Pode ser, irmão Gé. Amém. Vamos então iniciar mais uma incumbência maravilhosa, né? De dar mais essa lição. Sim. E eu quero pedir, antes de nós fazermos nosso comentário, que nos ajude na oração. Pode orar por nós? Amém. Vamos orar? Vamos orar, né? E confiar no Senhor, né? Mais uma vez. Ah, soberano Deus. Mais uma vez estamos aqui diante da tua palavra, diante da tua face, Senhor. Ah, papai querido, queremos pedir ao Senhor mais uma vez que nos instrua, mais uma vez que nos dê entendimento, em nome de Jesus, que nos dê o discernimento da tua palavra. Ó, o Espírito Santo, fica conosco, Senhor, mais essa jornada, Senhor. Papai, fica conosco nessa incumbência de estar comentando essa lição, de estar assinando aqueles que necessitam, Senhor, de algum auxílio. Ah, Jesus querido, nós te pedimos o Senhor também que vá em cada lar. Aqueles que tiram tempo pela manhã, pela tarde, pela noite, para estar juntamente conosco nessa batalha, Senhor. Fica conosco, Senhor, nos dê a vitória. É o que nós te pedimos e confiando em nome de Jesus. Amém. Amém. Lição de número 4, como já foi lido, né? A paternidade divina. Vamos então para a nossa leitura bíblica em classe, que encontra 1 João capítulo 4, verso 13 até o 16. Nisso conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nós temos 3 objetivos a ser alcançados nessa lição. O primeiro é compreender que a paternidade de Deus é eterna, inseparável de sua natureza. Reconhecer que confessar a Cristo como Filho, segundo objetivo, né? Reconhecer que confessar a Cristo como Filho é evidência de filiação divina. Terceiro, aplicar os princípios do amor do Pai como base para a vida cristã. Então vamos já, sem perca de tempo, vamos iniciar a nossa introdução aqui, que diz assim: nessa lição estudaremos como o Pai revela sua paternidade por meio da Trindade. Veremos que essa paternidade é reconhecida na confissão de Cristo e aperfeiçoada em nós pelo amor, garantindo nossa comunhão com Ele, capacitando-nos a viver com confiança, fidelidade, expressão visível da nossa filiação diante do mundo. Então, a lição hoje é uma lição abençoada, né? Amém. Não vai ser tranquilinha para ser lecionada, porque é um assunto bem profundo sobre a paternidade divina, a paternidade, né, que não é essa paternidade humana, né? Agora nós estamos falando da Trindade. Começamos desde a primeira lição, é o trimestre todo falando sobre o mistério da Trindade. E aqui hoje nós vamos falar um tópico especial, né, falando sobre a paternidade de Deus. Nós estamos agora falando da pessoa do Pai, né, da primeira pessoa da Trindade. Então nós estamos agora, a partir dessas primeiras lições, nós vamos focar na pessoa do Pai. E aqui nós vamos falar a paternidade divina, como ela se define, né, como ela vem da eternidade, se ela não é da eternidade. Tudo isso vai ser falado aqui durante esse momento que nós estamos aqui falando nesse subsídio. Vamos agora para o primeiro tópico, a palavra-chave é paternidade, e o primeiro tópico vai falar sobre a revelação da paternidade do Pai. Definição da paternidade do Pai. A paternidade, ela
é atributo da primeira pessoa da Trindade, que opera por meio do Filho e do Espírito Santo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Efésios 4, verso 6. O Pai é a fonte de tudo, ele é soberano, 1 Coríntios 8, 6, ele é o princípio sem princípio. Ele não é gerado, mas é aquele que gera o Filho, e de quem junto com o Filho procede o Espírito Santo. Entender a paternidade divina é uma fonte de consolo. Podemos confiar no cuidado do Pai, pois ele é o originador de toda boa dádiva. Então, quando se fala do Pai, nós temos aqui a paternidade já é um atributo dele. E a paternidade é algo que também é da eternidade. Então, tudo que os atributos que a Trindade possui em si, seja o Pai, seja o Filho, seja o Espírito Santo, já são derivados da própria eternidade que eles estão inseridos. Né? Nós temos que entender isso porque nós não somos eternos, então é complicado falar sobre alguém que é eterno sem você não ser eterno. Então, isso tudo, todos os atributos, você vai ver que fala aqui que ele opera por meio do Filho, do Espírito Santo. Nós vamos ver toda a história. Né? Lá na criação, nós vamos ver o Pai no ato criativo, mas ele não estava sozinho. Ele estava com o Filho e com o Espírito Santo. Então, por isso que fala que ele opera através do Filho e através do Espírito Santo. Quando você começa a ler o livro de Gênesis, você vai ver que o Espírito Santo parava sobre a face das águas, quer dizer, preparando o mundo que estava em trevas para a criação. Nós vamos ver ali a palavra sendo manifesta pela boca do Pai, mas a palavra em Cristo sendo operada na realização da criação. Né? Enquanto o Pai falava, haja luz, o Filho fazia que a luz surgisse. Então você vai ver que a Trindade estava sempre reunida em todos esses momentos. No momento da criação, no momento do planejamento da salvação, no ato de executar com o Filho, no ato que manter e cuidar e fazer com que a salvação chegue aos homens através do Espírito Santo. Então, tudo isso eles estão sempre trabalhando junto. Eles não conseguem, eles não se separam. Então, por isso que você vai falar, agora quando você está falando de Deus, ele é o princípio sem princípio. Por que fala que ele é o princípio sem princípio? Porque tudo que nós falamos aqui, quando o ser humano, né, vai conversar em si, todas as coisas que ele fala, de pessoas, seja objeto, seja coisa, tudo tem um princípio. Até o universo, que se você vê tão glorioso, você vê o Sol, você vê a Lua, você vê as estrelas, você vê quem tem um telescópio, vai ver os astros, né, vai ver os planetas, os cometas. Quem tem capacidade de trabalhar em laboratórios de astronomia vai ver lá na região mais longe, né, onde tem esses grandes telescópios poderosos, você vai ver muitas coisas acontecendo no universo. Mas tudo ali que você está vendo, tudo que algum cientista na área da astronomia consegue visualizar, até os próprios cosmonautas que conseguem, né, entrar numa nave espacial e ir para a estação espacial ou fazer algum tipo de viagem fora do planeta, mesmo eles vão estar vendo coisas que surgiram, coisas que tiveram princípio. Então explicar, irmã Vanderleia, de algo que você não está contextualizado com ele, né? Explicar algo que você não vivenciou, é difícil, porque para Deus é fácil, porque ele vive a eternidade, nós não, nós estamos aprisionados numa cápsula chamada tempo. Então nós somos muito vinculados a isso. Tem que ter um princípio, tem que ter um meio e tem que ter um fim, né? Mas para Deus não existe isso. Então, a nossa mente automaticamente já fica procurando um começo. Se você aí que está nos ouvindo, você não parou para pensar? Eu já parei, fiquei de um dia inteiro pensando quem gerou Deus. Você vê que deu dor de cabeça e não resolvi nada. Nós já acostumamos, né, quando a gente fala assim que Deus não tem princípio, né, enfim, né? Mas nós já acostumamos, nós tentamos, né, acostumar a nossa mente, mas de vez em quando a gente dá um bug, de vez em quando a gente, né, fica assim, a nossa mente fica procurando, porque nós fomos criados e tivemos princípio. Então, como tivemos princípio, também nós caçamos na Trindade um princípio, porque isso é natural do nosso ser. Exatamente. Nós vemos aqui, João 1,18 vai dizer, Deus nunca foi visto por alguém. O filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez eu conhecer. Então você vê que a manifestação de Jesus, o Emmanuel, o Deus conosco, o Messias, ele veio para fazer Deus ser conhecido. Porque Deus não tinha sido nem Moisés, o grande legislador, nem Abraão, o amigo de Deus,
teve tanta intimidade com Deus assim, de conhecê-lo da forma que Jesus manifestou aos homens, né? Tanto é que nós lemos aquele texto anterior, logo na primeira lição, né, que falou sobre o batismo de Jesus. Nós falamos também sobre aquele momento em que Filipe pergunta a Jesus: mostra-nos o Pai e que nos basta. Jesus falou: eu estou tanto tempo convosco, quem vê a mim vê o Pai, Filipe. Então, quer dizer, ele falou: eu sou a plenitude. Eu sou, se vocês não conseguem ir até o céu, ver o Pai pessoalmente no trono dele, eu vim à terra para vocês verem através de mim o Pai, entendeu? E aí você vai ver Paulo falando que ele é a plenitude. Ele veio revelar o Pai. E você vai ver João escrever no seu evangelho que ele estava na criação com o Pai. E tudo foi feito por meio dele. E sem ele, nada que foi feito se faria. Quer dizer, ele estava com o Pai na criação. Então, se tem alguém que poderia realmente descrever Deus, alguém que poderia trazer para nós entendimento de quem é Deus, é o próprio Jesus. Não tem como, né? Outra coisa também. Nós temos aqui o Hebreus 1:5, também que fala sobre isso, que é sobre a geração, Jesus sendo gerado. Porque qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, ou hoje te gerei? E outra vez eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Então, é texto complicadíssimo, mas nós vamos falar mais à frente sobre Jesus sendo gerado. Mas tu és meu filho, hoje te gerei. Então você vai ver que é a Bíblia falando de Jesus como o ser gerado por Deus, embora que ele também é coeterno e autoexistente. Se o pastor já me permite, eu não sei se é Enoque, né, que é o primeiro homem que foi trasladado, não é isso? Isso, Enoque. Então, o Enoque, lá fala que ele foi amigo, né? Parece que andou com Deus. Andou com Deus. Então, mas ele andou com Deus, que é o único texto que fala assim, que a gente entende mais claramente que ele andou assim, com a pessoa do Pai. Mas só que ele foi trasladado, ele foi para a eternidade. Então ele não voltou, ele não deixou vestígio, né? Para falarmos né, desse aspecto. Que era o único que poderia nos falar desse aspecto, né? Não foi possível. E o Pai, então, além de que gerar o Filho, ele também, junto com o Filho, procede o Espírito Santo. Olha o que a Bíblia fala. João 14:26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Quer dizer, o Pai vai enviar o Espírito Santo no nome de Jesus. Então, eles que é do Pai e do Filho que vai proceder o Espírito Santo, que vai vir para fazer a obra. Então, entender a paternidade divina é a fonte de consolo, né? Mas não é fácil. Não explicar Deus não é fácil. Vamos então para o nosso segundo subtópico, não podemos perder tempo, né, irmão Madalena? Sim. Então vamos para o nosso segundo subtópico. E o segundo subtópico fala assim: a paternidade de Deus não tem início no tempo. Deus é Pai desde toda a eternidade. Na oração sacerdotal, Jesus disse: e agora? Glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Esse texto ensina que o relacionamento entre o Pai e o Filho é anterior à criação, revelando que a identidade de Deus como Pai é eterna. No houve momento que Deus se tornou Pai, o Pai sempre foi Pai, o Filho sempre foi Filho, o Espírito foi Espírito. Então o que está dizendo aqui? Não tem início no tempo a paternidade. Olha, Jesus ser gerado não tem princípio, foi feito na eternidade. É até errado você falar assim, na eternidade passada, na eternidade futura. Não já viu algumas pessoas falar isso? Isso é para nós, irmão, para nós localizarmos que a eternidade que Jesus viveu antes da sua encarnação, agora a eternidade que vai viver depois disso. Aí a gente localiza. Mas para eles a eternidade não tem princípio nem fim. Então, como diz, foi feito, não foi no tempo. Ele é Pai em toda a eternidade. Como o salmista lá no Salmo 90 vai dizer, de eternidade em eternidade tu és Deus, é isso que quer dizer. Que sempre ele é, e os atributos que ele possui também é no tempo presente. Não tem tempo passado para Deus, não tem tempo futuro para Deus. É por isso que quando ele vai se revelar a Moisés falou, Senhor, como eu vou falar para eles que o Senhor está me enviando? Qual o nome que você vai me dar? Qual o nome? Fala para mim aí. Aí o Senhor falou assim, meu filho, só fala coisa assim, ó. Eu sou, me enviou. Por que ele usou o termo eu sou? Porque eu sou é um tempo presente, é um tempo contínuo. Não tem nem passado nem futuro. Eu sou é a sua eternidade, é a sua imutabilidade. É um Deus constante, contínuo, sem mudança, sem sombra de variação. Então é isso que ele quis dizer. Então também da mesma forma, quando fala da sua paternidade, não tem princípio no tempo. Não foi
determinou. Não, ele sempre foi dentro da Trindade o Pai. E a prova que o tempo, ele não é preso em um tempo, é quando Ezequias, né, pede para, né, pedir a ele, que ele mandou consertar a casa, né, que ele ia matar, ele morrer. Uhum. Aí ele diz assim, ó, ele concede mais tempo para Ezequias, né, e aí ele fala, você quer para o relógio? O relógio já cai. Ou volta. Ou retrocede. Quer dizer, tipo assim, pra ele, então, tanto faz. Ir pra frente ou pra trás. Meu Deus, é muito difícil. No ser totalmente atemporal. Nós temos que ver que a paternidade é eterna do Pai. Ela não tem princípio nem fim. Ela não tem começo. Da mesma forma que ele é, né? Um ser autoexistente, um ser incriado, um ser imutável. Então, assim é os atributos que ele possui. E a paternidade também divina é um atributo de Deus. E sendo um atributo também não vai ter princípio. Eles vivem, 3 pessoas, né, distintas, numa única substância. E lá, eles, por posicionamento, cada um tem seu título. E o Pai é o Pai e ninguém tira esse título dele. Assim também, o Filho sempre foi Filho e ninguém vai tirar o título dele. O Espírito Santo também sempre foi o Espírito Santo e ninguém vai tirar o título dele. A única diferença que eu posso falar assim, que realmente ocorreu na Trindade, agora todo o tempo da eternidade, porque eu acredito, né? Porque Deus, o próprio Jesus vai falar para a mulher samaritana ali junto ao poço Sicar, que Deus é Espírito, que importa que o adorem em Espírito, em verdade. Nós cremos também que o Espírito Santo é Espírito, né? Porque o próprio nome já diz Espírito Santo. E eu acredito que Jesus, antes da sua encarnação, também era um ser espiritual, né? Sim. E agora, só que a única diferença que mudou é que a partir do momento que ele se encarna, né? Ele é o único ser da Trindade, que ele é 100% Deus e 100% homem, né? Tanto que quando a partir do momento que se encarna, ele é considerado nosso irmão, né? Isso, ele passa a ser o filho mais velho, o filho mais velho, e ele fala que nós somos co-herdeiro com Cristo. Nós vamos falar sobre isso, se for filiação, Dona Léa vai falar sobre isso. Agora, mas isso que é bom frisar, irmão. O Pai sempre foi Pai, é o título que ele possui, é o atributo dele. O Filho sempre foi Filho, é o atributo dele. E o Espírito Santo sempre foi o Espírito Santo. Isso que tem que se frisar. O terceiro tópico fala Pai gerou Filho. Eita, glória, esse é complicado. Aí eu nem vou ler aqui o pedaço que está aqui na revista. Eu vou ler o que o nosso comentarista, Douglas Batista, escreveu no seu livro de apoio. Ele escreveu algo assim mais, como diz no meu colega, com mais substância, né? Com mais assunto para você entender um pouquinho mais. Vai lá. O Pai gerou o Filho. A geração do Filho não implica em criação. Ele sempre existiu com o Pai com a mesma essência. Então, não é criado, porque se eles sempre existiram, então não tem princípio nem para o Pai, nem para o Filho, nem para o Espírito Santo. Porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo. João, capítulo 5, verso 26. O teólogo Matthew Henry, né, escritor de livro, ele leciona que é como Deus que dá vida a todas as coisas. É o dono de sua própria existência. Da mesma forma, Cristo, que dá vida, ressuscitou a si mesmo para a vida através do seu próprio poder. João 10, 18. Então, isso significa que Deus é Pai. Deus Pai é autoexistente. O Filho gerado pelo Pai também é autoexistente, né? Então, por isso você vê que não é criado. Implica dizer que o Filho não foi criado, mas é eternamente gerado. Eternamente, irmãos, eu sempre vou bater nessa tecla aqui, para você entender que como nós não somos eternos, não entendemos isso. Mas eternamente significa que sempre foi. O Filho sempre foi gerado pelo Pai, mas está lá. Está lá. Ninguém tirou o título dele. Deus sabe que foi gerado por ele, está lá. Ninguém sabe o tempo nem quando foi, porque não existe tempo para eles. Nós estamos presos no tempo. Nós vamos ver Salmo 2,7 que fala assim: o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. A expressão hoje te gerei não se refere a um tempo cronológico, como nós conhecemos, passado, presente e futuro. A um ato temporal ou criacional, também não é, mas uma realidade eterna. Paulo aplica esse versículo a Cristo, referindo-se a sua filiação eterna e ontológica do ser divino, e sua manifestação como Filho ressuscitado e entronizado. Assim o Filho e o Pai possuem vida em si mesmo, isto é, compartilham da mesma natureza divina, como declarou o Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo. O Filho de Deus é gerado, não feito, de uma só substância, homógeos, como o Pai. Significa que o Filho é igual ao Pai,
igualmente eterno, igualmente Deus. A geração eterna é a forma como o Filho se distingue do Pai sem deixar de ser Deus. Trata-se de uma relação ontológica e não implica tempo, origem ou inferioridade. Aí ele cita aqui João 1:1. E realmente João 1:1 é aquele texto que nós sempre citamos aqui, quando João vai abrir o seu evangelho, ele começa dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, o no princípio aí é o princípio sem princípio, irmãos. É o Bereshit, lá do hebraico, que está lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Também é na eternidade. Então, por isso, aí fala, ele estava com Deus e ele era Deus. Então, como eu posso criar um ser que já é Deus e só por ser Deus ele não é criado? Aí você vai ver que o arianismo defendeu isso no século IV. O arianismo queria colocar, dizendo que a frase do arianismo era assim, mas aqueles que dizem, houve um tempo quando ele não era. Então eles falavam que houve um tempo que Jesus não existia. Ele não era antes de ser nascido. E ele de outra substância ou essência, o Filho de Deus é criado. Então essas teses foi condenada no Concílio de Nicéia, no ano 325, depois de Cristo. Então, também, irmão, já quando a gente vê ali em Gênesis, que a terra foi criada, ele faz, haja porção de terra. Porção seca. Então, e a Bíblia diz que o Espírito Santo já pairava sobre a face dessa terra. Então, que aquele ali, ela já tinha se criado, já estava sendo recriada. Então, é muito difícil entender. Né? Porque são princípios de eternidade, né? A gente não sabe quanto tempo, né? Agora eu vou terminar aqui o quarto tópico, estou doido para passar para a irmã Madeleine. Meu Deus, me ajuda aí. O Pai nos concede o Espírito. O Espírito Santo também tem sua origem, irmãos, no Pai, mas de modo distinto. Ele procede do Pai e é enviado pelo Filho. Saber que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho é muito mais do que um detalhe teológico e é uma fonte poderosa de segurança para a nossa vida cristã. O Espírito Santo é o próprio Deus. Você vai ver lá em Atos 5, 3, 4, né? Enviado para estar conosco para sempre. Ele nos aproxima do Pai, testemunha ao nosso espírito, que somos filhos de Deus, e nos guia em toda a verdade. É interessante, irmãos, porque quando você olha para a Trindade, e você vê o Pai como fonte de toda a vida, né? De toda a criação, está aqui, porque ele é fonte de toda a criação. Quando você olha para o Filho como o Filho eterno, você vê que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, você subentende que são posições que eles determinaram na eternidade. Então, são posições que determinaram na eternidade e que ninguém mexe. Eu acho interessante que ninguém contesta. O filho não quer rebelar contra o pai e dizer, não, chega de ser filho. Eu tenho o mesmo poder que você tem. Porque nós, seres humanos, somos assim, mano. Nós gostamos de disputar. Eu prego melhor que você. Eu sei ensinar melhor. Às vezes você não fala, né? Mas você olha e fala, porque fulano ali está pregando, prego melhor que ele. O outro, tá ensinando, aquele ensinamento dele está muito fraquinho, eu ensino melhor que ele. Nós gostamos de disputar, nós queremos mostrar que a gente é melhor. Mas eu acho, por isso que é difícil entender Deus, entender a Trindade, porque eles não entram em rebelião contra um contra o outro. Peraí, o filho poderia falar assim, peraí, mas eu sou coeterno igual você. Eu sou todo poderoso igual você, né? Eu sou onipresente, onipotente, possui todos os atributos que você possui. Quando você ser o pai e eu ser o filho, agora vamos mudar de cargo, você fica como filho e eu vou ser o pai. Então, mas nunca você vai ver isso acontecer, porque eles têm um relacionamento. Por isso que é um Deus subsidiando em 3 pessoas. Por quê? Porque eles são tão coesos que, eu um dia estava falando com o irmão, e tem momentos que você não sabe quem está agindo, se é o pai, se é o filho ou se é o Espírito Santo. Tanto é que quando ele fala sobre a salvação e ser habitação, ele não vai falar que o Espírito Santo, tem hora que ele vai falar, nós viremos e habitaremos nele. Olha que interessante. E quer dizer, a gente fala que nós somos a habitação do Espírito Santo, mas se você vai ver texto que vai falar, eles vão falar no plural, nós viremos, porque quando o Espírito Santo está em nós, é como o pai também tivesse, é como o filho também tivesse. Não, né? E Jesus tem uma humildade assim, ele fala assim, eu não estou fazendo a minha obra não, eu estou fazendo a obra do meu pai. Né? Agora o Espírito vem e fala assim, olha, eu vou, mas eu vou lembrar tudo aquilo que o Jesus ensinou. E o que Jesus ensinou? A obra do Pai. Gente, é um conjunto. Eles se submetem um ao outro com total respeito,
sem achar que está se diminuindo, né? Verdade. Vamos ver João 15, 26, diz assim: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará de mim. Tá vendo? O Espírito vai vir já com incumbência, testificar de Jesus, fazer lembrar que Jesus falou, testificar de Jesus e glorificar o nome de Jesus. Né? Nós vamos ver isso também. Quer ver João 16, 7 também? Olha. Meu Deus. Opa, deixa eu voltar aqui. João 16, 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Quer dizer, tinha que sair um Consolador em cena, que é o próprio Cristo, para que o outro Consolador viesse, que é Jesus, que é o Espírito Santo. Então, nós temos que entender isso. E outra coisa que prova que o Espírito Santo é Deus, é Atos 5, 3, 4. Olha só. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, retivesse parte do preço da herdade? Guardando ficar para ti, e vendido não estava em teu poder? Por que formaste desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Aqui prova que o Espírito Santo é Deus nesse caso, porque no primeiro versículo ele fala: mentiste ao Espírito Santo, e no segundo ele vai falar: não mentiste aos homens, mas a Deus. Quer dizer, ele mesmo, o próprio apóstolo Pedro vai afirmar veementemente que o Espírito Santo é Deus. Então, ele vem como um outro Consolador semelhante a Jesus Cristo. Outra coisa, Romanos, vamos ver aqui que Romanos 8,16 também vai falar. Romanos 8,16 vai falar: o mesmo Espírito edifica o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Essas são as funções do Espírito Santo. Ele veio com essa função. Quando eu aceito Jesus, quando você aceitou Jesus, quem veio testificar com o meu Espírito e com o seu Espírito, que nós somos filhos de Deus agora, a partir da salvação, é o Espírito Santo de Deus. Eu quero passar para a irmã Vanderleia o segundo tópico, reconhecendo a paternidade do Pai. Jesus! Vamos lá. Irmãos, o segundo tópico vai nos dizer assim: reconhecendo a paternidade do Pai. O primeiro parágrafo diz assim: confessar Cristo como Filho é a confissão de que Jesus é o Filho de Deus. É um ato central na fé cristã. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, está nele, ele em Deus. Reconhecer a filiação divina de Cristo é mais do que uma afirmação privada. É uma declaração pública de fé. E sinaliza que Deus habita no coração do crente. Essa capacidade não nasce da carne, nem da presunção humana, mas da ação sobrenatural do Espírito Santo. Reconhecer Jesus como Filho de Deus é a única forma legítima de acesso ao Pai. Meu Deus! Irmão, essa lição muito difícil. Nós sabemos que a única coisa que eu posso dizer para os irmãos é que Jesus, como diz aqui a lição, ele é o autor deixou bem claro, ele é o caminho e ele é o único acesso. Viu, irmão Gé? Não há outro acesso. João 14,6, né? Não. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmão, ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem como você acessar a Deus de outra forma. A única forma é através de Cristo Jesus. Agora, igual o irmão Gé já explicou muito bem, muito melhor do que eu, que negar o Filho é por consequência negar o acesso ao Pai, irmão, sabia? Uhum. Então, não tem como. Eu gosto de, novamente, eu vou reportar a Nicodemos, não é isso? Quando o anjo, vá, até a casa. Nicodemos não, Cornélio, né? Cornélio. Vá até a casa de Cornélio, parece para Cornélio, e ali avisa, manda chamar, a Pedro, Dino, e a Bíblia diz que Pedro chega até ali, ele prega a palavra do Senhor, e ele prega a Jesus, e logo após toda a casa, recebe o Espírito Santo. Porque não há, olha que o homem, um anjo visitou ele, hein? Uhum. Mas aqui é a prova cabal de que não há como ir até o Senhor Jesus e até a Deus, sem passar
por Cristo. Reconhecer, em 1 Timóteo capítulo 2, 5 diz assim: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O irmão já explicou bem, não tem como explicar a eternidade, mas nós temos como explicar o princípio de Cristo, não é isso? Uhum. Como homem, irmãos. Como homem, ele teve um princípio. Porque ele encapsulou, né? Como embrião, o Espírito Santo na terra. Ele é como se fosse o pai, né? De Jesus, né? Esse embrião foi introduzido no ventre de Maria, porque não teve, né, nem a participação de José nem de Maria. Maria é a virgem, né? Ela é virgem. E agora o Jesus foi introduzido dentro do ventre de Maria. E ali ele se encapsula no tempo, porque ele não tem nem tempo, nem variação de tempo, não é isso? Porque ele é eterno com o Pai, né? Mas ali ele para no tempo, e ali ele se torna um ser, né? Ele nasce, né? Como todos os homens, né? Então, como Cristo, como o Salvador que ia morrer na cruz e está pagando meus pecados naquela cruz, vencendo a morte, vencendo a Satanás, como segundo Adão, melhor dizendo, né, irmão Gé? Uhum. Ele tem o começo. Qual o começo, irmão Gé? Na partir do momento que ele nasceu do ventre de Maria. Né, que ele foi concebido. Agora, como Deus, ele não tem princípio. E qualquer que negar também, qualquer que negar o filho, não tem o pai. E não tem o pai. E aquele que confessar o filho, tem o pai. Olha só como é que está em 1 João, capítulo 2, 23. Olha como é que eles... Né? Eles estão entrelaçados, eles são juntos. Não tem como. Por quê? Nós já exposamos nas outras lições, irmãos, que a Trindade, ela trabalha em conjunto. Irmão Gé, antes da fundação do mundo, nós não sabemos que antes é esse, né? Jesus já era o Cordeiro morto. Então, Deus, diante da fundação do mundo, a Trindade já tinha resolvido, já tinha entrado em acordo, vamos falar na minha palavra assim, que Jesus iria para morrer em favor do homem que iria pecar. Deus, diante da fundação do mundo, nós não sabemos quanto tempo tem isso, que já estava determinado, né, que Jesus ia morrer para toda a humanidade. Em João, capítulo 4, diz assim: qualquer que eu confessar que Jesus é o Filho de Deus, está nele e ele em Deus. João vai mais além. Ainda no capítulo 5, João 5, quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho, não tem o Filho de Deus, não tem a vida eterna. Mais uma vez eu digo que é engraçado, nós não conseguimos separar. Vamos lá, eu não vou ficar muito aqui porque meu marido já explicou muito bem. O segundo subtópico diz assim: a perfeição do amor do Pai. O amor faz parte da natureza do Pai. E nós conhecermos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Olha só. O amor do Pai é sacrificial, demonstrado ao enviar o seu Filho. Esse amor nos adotou, fomos aceitos por ele com todos os direitos de filhos legítimos. Esse amor é inquebrável. Nenhum poder ou circunstância poderiam nos separar desse amor. Esse amor é pessoal, não é apenas geral, mas é individual, voltado para cada filho que crê. Assim, o amor do Pai é a fonte da nossa nova vida. Nossa salvação brota da abundância do seu amor. Gente, é muito profundo o que o comentarista escreveu aqui. É muito profundo. Irmãos, o amor do Pai é sacrificial. Olha, Gé. Olha. Então, o Pai, esse amor não é um amor barato. O que as pessoas pensam, irmão Gé? O Pai, ele me ama. Então, eu posso fazer tudo que eu quiser. Eu posso ficar
no mundo de pecado, porque o amor de Deus, né? Ele me ama. Irmãos, o Senhor, ele pagou um alto preço. Irmãos, o Senhor mandou o seu único filho para morrer por mim e por você, irmãos. Você acha que isso é pouco? Irmãos, não há como nós pagarmos, tem, irmão, esse amor. Esse amor, ele nos constrange. A Bíblia registra em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então, quer dizer, quando ele fala aqui, ele está novamente falando sobre a Trindade, né? Credes também. Que são semelhantes. Que são semelhantes. Credes em Deus e credes também em mim. Então, ele diz assim, crede no meu Pai e também crê em mim. Esse amor sacrificial, se a irmã permite, sim. João 3,16 é um texto muito conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando se fala de um amor sacrificial, ele demonstrou um amor tão sacrificial que foi um amor antes que nós os amássemos. Na pior situação que nós estávamos, no pecado, fazendo tudo que desagradava a ele. Então, você vê que é sacrificial. Só que eu acho interessante, Wanderley, quando se aplica para a igreja, nós hoje não queremos ter esse amor sacrificial de Deus. Nós não queremos sacrificar nada da nossa vida por amor à obra do Senhor. Nós não queremos retroceder em quase nada dos nossos projetos, do nosso sonho, para as coisas de Deus. Não. Nós queremos só que Ele nos abençoe, mas nós não queremos fazer o que Ele fez por nós, que é entregar o melhor que Ele tinha para salvar a nossa alma. E olha só o que o Matarista diz assim, ó, o amor do Pai que nos buscou, nos salvou e nos guarda até o fim. Irmão Jerry, esse amor, ele acaba, irmão Jerry? Não. Esse amor, ele é tão poderoso, esse amor é tão forte, esse amor é tão... ele não é qualquer amorzinho, eu amo, não é um amor, assim, de interesse, não é um amor, assim... É um amor que ele vai até as vias da eternidade, irmãos. Esse amor do Pai, ele abre e abrange para mim a eternidade, irmãos. Esse amor do Pai me leva, irmão, até as mansões celestiais. Esse amor do Pai, ele me conduz à cidade santa. Esse amor do Pai me conduz à salvação. Esse amor do Pai, ele nunca vai acabar, irmão Gé. Glória a Deus. Não é como um amor aqui, esse amor passageiro, não. É um amor eterno. Isso. É um amor que não tem fim. É muito difícil explicar. Vamos para o terceiro subtópico, meu Deus, que vai nos dizer assim, as bênçãos da filiação divina. A Escritura afirma que o amor de Deus lança fora todo o temor, especialmente o medo do juízo. Neste respeito, o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Essa confiança estabelece a segurança da nossa condição como filho de Deus. O crente não é mais um escravo ameaçado pelo castigo eterno, mas um filho livre, amado, aceito em Cristo. Isso não significa que o crente não possa perder a salvação, mas sim que o Espírito Santo, habitado em nós, testemunha a nossa fé, a nossa filiação, extinguindo o medo da condenação. O verdadeiro amor, aperfeiçoado em nós pelo Espírito, remove o medo, pois no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o que, irmão? Todo medo. Irmãos, essa lição, quando fala aqui, esse texto, quando fala assim, a bênção da filiação. Às vezes, irmãos, eu tiro para mim. Quando nós vemos esse texto, né, que remete assim ao amor do Pai, é claro que nós estamos falando sobre esse amor incondicional que eu acabei de falar. Mas, irmãos, eu acho assim, quando nós colocamos esse tema, o amor do Pai, né, gente? Nós novamente nós já lembramos do nosso Pai terreno, não é isso? Isso.
Então, aquelas pessoas que têm um bom relacionamento com o pai, consegue, assim, às vezes, né? Fala assim, porque quando nós falamos pai, nós já lembramos, assim, dessa terra. Nós lembramos desse pai aqui, terreno. E aí nós temos um negócio ruim, a nossa mente, já começa assim, se aquele filho que o pai era abusivo, irmão Gé, aquele pai severo, aquele pai que abandonou, não é isso? Aquele pai que não cumpriu com seus deveres, aquele pai... Alguns nem conhecem o pai, né? Aqueles que foram abandonados no orfanato, no meio da rua. Vai pensar assim, mas... Quando ele vê a palavra pai, ele já começa a falar assim, mas... O senhor veio falar veio fazer referência como pai? Mas o meu pai não valeu de nada. Agora que as pessoas, né, que têm uma intimidade mais com o pai, né? Já vai, né, ter uma coisa boa. Mas, irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que nós estamos fazendo a referência ao contrário. Né? Você falou um estudioso que eu já estive estudando com Nadio Jacques, ele falou uma coisa muito importante. Ele disse assim que, em vez de nós relacionarmos o amor do pai e compararmos com o amor do pai terreno, nós devemos fazer o contrário, irmão Gé. Nós devemos fazer o quê? Comparar o amor do pai, que é um amor, sabe que é um amor de Deus, um amor que cuida, um amor que protege, porque o pai, ele é assim, irmão Gé. Ele cuida, ele protege, ele chama atenção na hora que ele precisa, mas ele é o pai justo, irmãos. E a Bíblia diz que ele nunca nos abandonará. Ele nunca nos deixará. Quando nós fizermos quando nós pensarmos num pai, o nosso pai, o Senhor do céu, vamos fazer uma inversão? Vamos pensar que o meu pai, o nosso pai terreno, você que está me ouvindo, que às vezes teve dificuldade com seu pai, ou teve, e aquilo causou em você grande mágoa, pensa assim, o meu pai devia seguir o exemplo do meu Senhor, Jacó, que é um pai amoroso, é um pai santo, é um pai que não abandona, é um pai que não nos deixa, é um pai que nunca desiste de nós, é um pai que nos tem tanto amor, nos tem tanto misericórdia de nós, tem tanta bondade no seu ser, que ele nos enviou Jesus. Amém. Como seu filho. E ele agora aquele filho, o único filho, o unigênito filho, que estava com ele na eternidade, agora desce, morre naquela cruz, e é considerado o meu irmão. E eu, com o seu filho, eu herdarei o céu e serei co-herdeiro com Cristo. Irmão Gé, isso é maravilhoso, né? E eu passo o irmão Gé. Passa, repassa. Essa incumbência que está sendo muito difícil. A experiência do amor do pai, esse é o terceiro tópico. A experiência do amor do pai não é fácil. Mas o primeiro tópico, o primeiro subtópico vai falar sobre o amor é aperfeiçoado do crente. O aperfeiçoamento do amor em nós é a obra do Espírito. Guardar a palavra é o meio do qual o amor divino é amadurecido. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele. Verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. 1 João capítulo 2, verso 5. Essa obediência prática à palavra é a evidência externa de um amor interno e verdadeiro por Deus. Não há amor genuíno a Deus sem compromisso concreto com sua vontade revelada. Cada ato de obediência, mesmo nas pequenas coisas, o amor de Deus é fortalecido em nós. Devemos viver de maneira que a nossa prática aprofunde a realidade do amor em nosso coração. Portanto, refletir Deus no mundo é estar sendo aperfeiçoado no amor. Falar de Deus é complicado, falar do amor então mais complicado ainda. Porque, irmãos, nós temos natureza má, nós temos natureza pecaminosa, nós viemos de Adão. E a obra graciosa do Senhor Jesus Cristo através da cruz do Calvário, através da sua morte e ressurreição, nos trouxe uma novidade de vida. E nessa novidade de vida, quando nós regeneramos na pessoa do Espírito Santo, ele nos faz nascer de novo. O que acontece? Ele passa a habitar em nós. Por isso que o amor é aperfeiçoado em nós. Como assim, irmão? Porque nós não tínhamos esse amor de nós, de moto próprio, tirado de nós, não. Todo o amor que nós temos hoje, depois de conhecer Jesus, veio do Calvário, veio da cruz, veio através do sacrifício de um Deus que nos amou de uma tal maneira
dando o seu Filho único. Então, é esse amor que hoje está dentro de nós. Esse amor que foi derramado em nossos corações. Então não tem como eu não fazer o bem, por isso que Tiago vai escrever, aquele que não faz o bem, peca. Aquele que sabe fazer o bem, melhor dizendo, e não faz, peca. Por quê? Porque já está cheio do amor de Deus. O amor de Deus está constrangendo ele a fazer o bem. O Espírito Santo está nele dizendo, faça, você pode, tem capacidade. E muitas vezes nós retemos. Mas é interessante que aqui vai dizer, como você pode aperfeiçoar esse amor? Aquele que guarda a palavra. O amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. O guardar a palavra, irmão, não é apenas eu ler, irmão Vanderlei, a Bíblia, ler e bater no peito que eu já li a Bíblia 100, 200, 300 vezes, não. É eu manifestar em mim a palavra que eu li. Ela entrar no meu coração de tal maneira que o meu proceder no meio da sociedade, no meio dos meus amigos, no meio dos meus parentes, no meio da igreja que eu reúno, nos trabalhos que eu vou fazer, esse amor ser latente, ser manifesto através do conhecimento da palavra. Quanto mais eu conheço a palavra, mais esse amor tem que se manifestar em mim. Quanto mais eu me aproximo de Deus, eu conheço. Por isso que isso agrada a Jesus. O Senhor fala, ele é aquele que guarda a minha palavra. Então, eu virei e habitarei nele. Quer dizer, olha só. Jesus fala isso lá em João 14. Deixa eu ver. João 14, 21, parece que é. Deixa eu ver se eu tenho esse texto. Aqui. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha que coisa interessante. Quer dizer, mandamento está falando da palavra. Aquele que guarda os meus mandamentos, aquele que ama os meus mandamentos e o pratica, ele será amado por mim e amado pelo meu Pai. Quer dizer, a Trindade vai me amar. Por quê? Porque eu estou fazendo não só lendo e meditando a palavra, mas amando a palavra e vivendo a palavra. Porque pregar a palavra, irmãos, ensinar a palavra, faz um curso teológico, né? Faz uma faculdade teológica, começa a ser um erudito na palavra, prega que faz o povo chorar, mas viver a palavra não é fácil, não. Nós temos aí muitos escândalos, de grandes pregadores, de grandes ensinadores, pessoas que pregavam que realmente traziam mensagens tremendas para o nosso coração, mas elas não vigiavam no seu proceder e essa palavra não fez habitação neles. Por isso que vem o escândalo. Porque às vezes a pessoa... Por isso que quando você vai ver Tiago dizer que a gente não desejasse ser mestre, porque o mestre vai ter o mais terrível dos juízos. Então, quer dizer, nós temos que tomar cuidado com isso, porque nós podemos aprender muito da palavra, até para ensinar. Mas viver a palavra que é o necessário. Porque você quer vivenciar o amor de Deus? Viva a palavra. Não só alimente dela, mas viva dela. Mostre ao mundo que você foi transformado por essa palavra. Nós temos aqui, que ver Tiago 1:22. Deixa eu ver o que tem. Tiago 1:22. Eu perdi aqui, pastor. Sempre estou perdido. Mas vou achar aqui. Tiago 1:22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Esse é o grande problema. Ensinando... Eu posso ensinar. Agora, viver a palavra, eu tenho que aprender, ensinar e viver. Vamos para o segundo subtópico. O amor é a marca dos filhos de Deus. O amor distingue os verdadeiros filhos de Deus. O mundo conhece a Deus por meio da manifestação de amor dos seus filhos. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós é perfeito o seu amor. 1 João 4,12. Deus é invisível, mas o seu amor se torna visível à humanidade, quando os cristãos vivem em amor mútuo. Quem ama de fato revela que conhece a Deus. Logo, o amor torna real a presença de Deus daqueles que ainda não o conhecem. Vamos ver aqui João, esse texto aqui é muito bom, João 13, 34, 35. Olha só o que fala o Evangelho de João. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vos um aos outros vos ameis. E nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Você já parou para pensar para ler esse versículo, irmãos? Tem pessoas que falam assim, os mandamentos se resumem em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E se repete sempre isso.
Mas Jesus falou, eu vou te dar um novo mandamento. E o mandamento dele foi muito mais profundo do que o mandamento que já existia na Bíblia. Ele está dizendo assim, o mandamento é esse, que vos ameis como ele, Jesus, nos amou. Já parou para pensar que é pesado isso aí? Nós temos que amar como ele nos amou. Que ele se humilhou. Paulo vai escrever lá em Filipenses capítulo 2. Ele se humilhou em morte de cruz. O Paulo vai começar dizendo, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se humilhou. Despiu-se da sua glória. Se humilhou em forma humana. E ainda não foi só o suficiente se humilhar em forma humana, ser menor que os anjos, não. Ele se humilhou e foi à morte, até a morte de cruz. Ele, sendo bendito, se tornou maldito, porque a Bíblia fala, maldito é aquele que é pendurado no madeiro. E ele foi pendurado no madeiro, sendo ele bendito, ele se tornou maldito por mim e por você. Então nós temos que entender que esse amor é transcendental. Não tem como você explicar um amor tão profundo, tão grandioso, tão gracioso, que é o amor. Mas essa marca dos filhos de Deus é o amor. Então ele falou assim, quando ele fala para nós desse amor, ele também diz assim, nisso todos conhecereis que sois meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, agora a prova dos 9 é essa, Wanderlei. Eu também provar que esse amor está em mim. Amém? Quero passar para a irmã Wanderlei para ler o terceiro subtópico e já a conclusão. Vamos lá. Meu Deus. O terceiro subtópico vai nos dizer assim. Fomos amados primeiro. A essência da vida cristã está fundamentada no fato de que Deus nos amou. Nos amamos porque Ele nos amou primeiro. Indica que a salvação, a fé, a nossa capacidade de amar são resposta à iniciativa incondicional do amor divino. Em vista disso, fomos amados antes de qualquer mérito, antes de qualquer movimento pessoal em direção a Deus. Fomos amados no pior estado possível em pecado e recebidos como filho em Jesus. Esta verdade sinaliza que somente pelo Espírito conseguimos amar a Deus, ao próximo e ao inimigo. Antes da nossa redenção, houve uma cruz sangrenta preparada por amor. Desse modo, espera-se que a postura cristã seja uma resposta agradecida a esse amor imerecido. Não já eu mereço o amor de Cristo? Não. Não há mérito nenhum. Irmãos, Deus de Adão, irmãos, nós pecamos, a humanidade pecou, e destruída da glória foi isso. E ali o casal saiu do jardim, continuou pecando. A Bíblia diz que a humanidade chegou a pecar tão grande que chegou um certo tempo que o mundo só havia violência, mulher. E o Senhor teve que intervir. Então Deus, Ele nos amou primeiro. Deus não ama você, não ama a mim, porque nós somos bonzinhos, nós somos rebeldes, irmão. Nós somos rebeldes, nós somos indisciplinados, nós somos teimosos, nós procuramos o mal. Quantas vezes procuramos o mal? Às vezes o mal, não é só o mal que nós nos hacemos, como diz Davi, pecado gerou minha mãe, não. Nós procuramos muitas vezes o mal. Muitas das vezes nós temos prazer no mal, irmão. Muitas das vezes nós procuramos só aquilo que nos faz mal. E para que nós voltamos para o caminho do bem, devemos buscar o Espírito Santo. E muitas das vezes, irmão Jair, não buscamos. O pastor, como é que é o nome do homem? Douglas Batista diz assim, ó,
Nós amamos a ele porque nos amou primeiro. Ele deu o primeiro passo, irmão, já sabia? Uhum. Ele que era ferido por nossas transgressões, ele que foi machucado por nossa insubordinação, mas ele nos procurou primeiro, ele deu a mão primeiro, ele nos chamou primeiro, nos amou primeiro. E a partir daí que ele deu o primeiro passo, é que nós começamos, né, a nos dedicar. Então, nada mais, nada menos dedicarmos ao Senhor, porque Ele é amor, irmão. Em 2 Coríntios diz assim, 1 Coríntios um pouquinho mais fácil para me ler. 1 Coríntios diz assim, o amor do Pai, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim que morreu por todos, logo todos morreram, e Ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Então agora, como eu recebo esse amor, irmão Gé, é nada mais justo que eu viva para Cristo. Irmãos, a cédula que era contra nós, ele pagou. A divindade, a célula ou escrita da divindade representava a lei de Deus. E o nosso pecado é como se fosse uma nota promissória, um boleto bancário assinado por nós, provando que devíamos a Deus em obediência perfeita. O salário do pecado, como ninguém consegue cumprir toda a lei, perfeitamente, a divindade se tornou impagável. O salário dessa dívida era impagável para mim. E ele foi pago pela morte de Jesus. A acusação que essa cela era contra nós, uma prova legal, irmão, Jair. Uma prova legal da que estávamos condenados. Eu tinha um boleto em mim, no meu nome, irmão Jair. Uhum. Uma prova legal, assinado pela minha assinatura, que eu não tinha como pagar. E se eu tivesse nem o ouro do mundo inteiro, irmão Jair, eu conseguiria pagar esse boleto. Verdade. Mas agora Jesus pagou ele apagou essa lista. Essa lista divino, quando ele morreu na cruz, passou a esponja, cancelando totalmente contra ele, quando ele pregou na cruz, quando ele disse, tetelestai, está tudo consumado. Ele pegou a célula que era contra mim, que era o boleto, que era a prova, com a minha assinatura, e ele disse, tetelestai, está tudo consumado, Pai. Agora está tudo pago. Ela não deve nada. Você não deve nada, eu não devo nada. Porque Jesus pagou um alto preço para mim e para você. Eu não tinha como pagar. Você não tinha como pagar. Mas o Senhor enviou o seu único filho, unigênito, para morrer por mim e por você. E a conclusão dessa lição vai nos dizer assim. A paternidade de Deus revelada de forma plena na ação conjunta da Trindade. O Pai enviou o Filho, concede o Espírito e estabelece conosco uma relação sólida e paterna. Confessarmos a Cristo, amamos porque fomos amados primeiro e somos conduzidos pelo Espírito a viver em obediência, com comunhão, a nossa identidade como filho de Deus. Firmar em sua iniciativa soberana e amorosa, garantindo-nos plena confiança para o dia da eternidade, e ajudando-nos a refletir o amor do Pai ao mundo. Então, o nosso dever é mostrar ao mundo esse amor tão grande de Deus, esse amor tão maravilhoso.
Eu quero agradecer a cada um de vocês que está conosco. Essa lição é muito difícil. E eu espero que nós tenhamos tirado um pouco de dúvida assim dos irmãos. Amém. É interessante também, só para fechar aqui, entender como a Trindade trabalha coesa. O Filho veio e pagou o preço. O sangue dele derramado na cruz, a sua ressurreição provou que nós venceremos a morte e que nós já vencemos o pecado através de Jesus. Né? Nós ainda estamos presos a um corpo de pecado, mas breve esse corpo vai ser desfeito. Né? O que é corrupto se revestirá da corruptibilidade, o que é mortal se revestirá da imortabilidade, e nós encontraremos com o Senhor nos ares. Mas uma coisa também interessante gravar aqui é que o Espírito Santo também vem com uma incumbência maravilhosa. Qual é a incumbência maravilhosa do Espírito Santo? Habitar em nós com garantia de salvação. O Espírito Santo é o selo que nos garante o céu. Se mantenha cheia do Espírito Santo, querida. Cheia do Espírito Santo, querido, porque essa é a marca do crente que vai ser arrebatado. Essa é a marca do crente que, se descer a sepultura hoje, tem convicção que as portas celestiais estão abertas para ele. Que Deus em Cristo nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pense Gospel, anunciando Jesus.